Vamos dar início ao webinar. Ele é o segundo webinar feito pela página da segurança do paciente. Desde novembro, finalzinho de novembro do ano passado, foi iniciada dentro do site do Departamento de Medicina. Meu nome é Nádia, sou Nádia Nascimento, sou a coordenadora da área de segurança do paciente na PUC, e a página tem como objetivo aproximar as pessoas, trazer aqueles que estão totalmente envolvidos com o trabalho da segurança do paciente, cuja expertise está sendo testada dia a dia, com aqueles que estão iniciando dentro da área, que ainda têm dúvidas, que ainda não apreenderam seus conceitos, né? Esse tempo tumultuado que a gente teve aí do Covid, né? Onde a segurança do paciente tem uma enorme importância, mas o atropelo, né? As confusões, que não muitas vezes são técnicas, mas muitas vezes são de ordem político-institucional, faz com que as ações fiquem um pouco tumultuadas. E o nosso papel, a nossa experiência, né, em lidar com os profissionais de saúde que atuam na ponta, é justamente encurtar distância, né, e permitir eventos. A gente já teve ano passado o primeiro webinar com a Vera Borrasca, fazendo o histórico, né, do nascimento da segurança do paciente até o momento. Tivemos uma aula, né, que nós fazemos uma dobradinha de eventos, que é a aula virtual, onde já é um número reduzido de pessoas. O propósito é discutir temas e trabalhar ele dinamicamente com aqueles participantes, onde os participantes estejam mais próximos e possam conversar. E falamos sobre cultura de segurança, né, no mês de dezembro. Estamos retornando 2022, abrindo nossos trabalhos aí de uma maneira bem exemplar, né, com a Roberta Torquato, que vai se apresentar antes de trazer a sua exposição relativa ao tema, né, que ela foi convidada, sobre a gestão de risco, né, nos tempos do nosso querido Covid, que já está ficando quase querido, é íntimo ali, colado com a gente, né, e quais foram as lições aprendidas, né? Quem está diretamente, não no front, mas por trás de quem está no front, analisando todos esses processos. Então, nós convidamos a Roberta, né, para trazer a sua experiência, seu conhecimento, e que vocês possam tirar proveito disso, como eu vou tirar. Tá? Fazer todas as perguntas que eu puder. E queremos alertar também que, depois de 1 hora de permanência, né, a apresentação deve durar de 45 minutos a 1 hora, teremos o tempo restante, né, até as 18 horas, para perguntas, discussões. Então, quem permanecer durante o período de 1 hora receberá, né, vocês fizeram inscrição, receberão um certificado de participação. Apresento a vocês Roberta Torquato, né, que ela se apresente e possa nos brindar com seu conhecimento sobre a temática. Muito obrigada, Nádia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando alguma experiência, compartilhando algumas informações. Eu sempre costumo abrir todas as minhas reuniões, as minhas palestras, dizendo que todos nós somos professores e alunos uns dos outros, né? A gente tem muito compartilhamento, a área da saúde é uma área muito rica e é uma área que necessita muito dessa troca para todo mundo. Todo mundo tem alguma experiência, né? Eu estou há 16 anos no mercado, eu faço a gestão de qualidade e segurança de uma empresa multinacional. Eu cuido de alguns hospitais, alguns pronto-atendimentos, alguns ambulatórios, uma equipe de resgate aéreo e terrestre. Enfim, né? Eu tenho alguma experiência para compartilhar com vocês. E aí recebi esse super convite da Nádia para falar sobre o que a gente aprendeu no Covid, embora a gente não traga a temática Covid, mas sim a gestão de risco, né? Como é que a gente faz a gestão de risco? O que a gente aprendeu nesse período, que aprende o tempo inteiro de tão especial para que a gente possa aplicar. Então, vamos começar a conversar um pouco sobre a gestão de risco nas unidades de saúde nesse período de Covid, né? O que nos assolou no início de 2020 e até hoje a gente tem uma movimentação, né? A gente já está aí
com grandes ondas que já passaram pela gente, cada hora essas ondas elas aparecem de surpresa, então no momento em que a gente acha que entrou na baixa temporada do Covid, que a gente já vai conviver com ele de uma forma um pouco mais pacífica, uma forma um pouco mais amena, a gente é assoberbado novamente por uma onda, né? Então, assim, para a gente ir compartilhando essas informações do que a gente tem com o Covid, como ele está se posicionando, eu trouxe só umas ideias, Cia. O que aconteceu com a gente no período, né, a partir de 31 de dezembro, o que a gente soube em relação ao Covid, né? O que a gente tinha de informação em relação ao Covid? Que tinha um vírus novo circulando, né, que ele estava muito fora, lá na província de Wuhan, muito distante da gente, tinha um vírus que ninguém sabia como é que ele tinha sido, ele tinha aparecido, como é que podia ser disseminado, de que forma ele estava trazendo essas informações, enfim. Era um movimento novo, todo mundo à distância observando esse vírus, e a gente sempre tende a achar que o que está muito distante da gente não vai chegar na velocidade que chega, né? Isso perpassa muito pela gestão de risco, né? A gente ainda tem uma propensão a trabalhar o risco de forma reativa e não proativa. Nós, brasileiros, especificamente, temos um dom muito grande de resolver os problemas, né? Isso é uma característica muito nossa. É muito fácil a gente receber uma necessidade e a gente conseguir resolver. Então, a gente acaba trazendo para a gestão de risco, dentro das nossas unidades ou na nossa colaborativa com a gestão de risco, o resolver o problema. Só que a gente, muitas vezes, não antecede esse problema, né? E foi o que aconteceu com a gente. Então, quando a gente começou a receber essas informações que estavam acontecendo e começando a se disseminar pelo mundo, né, quando foi declarado efetivamente, em 30 de janeiro de 2020, que a OMS declarou que o surto do coronavírus ele ia se espalhar rapidamente, a gente tinha um nível muito alto de alerta sanitário, de acelerada repercussão, a gente começa a tentar também entender o que a gente precisa, como a gente vai fazer e como a gente vai se posicionar. O fato de ser um vírus novo não deixa com que a gente consiga perceber ou programar as nossas necessidades de acompanhamento e as nossas necessidades de prevenção até que a gente consiga se organizar. Dando continuidade a isso, a gente começa a acompanhar essas notícias que começa pelo mundo e ainda não está tão próxima da gente, mas ela começa a aparecer no mundo, a quantidade de pessoas que foram a óbitos, a quantidade de pessoas procurando o serviço de saúde e as características da doença, né? Então, é tudo muito novo, todo mundo é muito assustado e ainda não sabemos o que fazer. Né? A gente está escutando muitos assuntos relacionados à patologia, aos sinais e sintomas dessa patologia, a forma de disseminação e de contágio dessa doença, como é que esse vírus está se propagando, mas ainda não estamos falando de gerenciar o risco. Estamos falando de autoproteção, de alguma forma, estamos falando ainda de uma doença nova, mas não sabemos ainda como nos proteger. Tudo ainda é muito especulativo, todas as orientações ainda são orientações que não têm fundamento científico, claro, para que a gente possa começar a gerenciar o risco, e todo mundo foi aprendendo ao longo desse caminho ao que fazer e como fazer. E aí, dividindo com vocês uma experiência própria e muito pessoal, em grandes unidades de saúde aqui no Rio de Janeiro, as pessoas não sabiam como se posicionar, como se portar perante ao problema. Então, houveram muitas necessidades, houveram muitos problemas de fluxo cruzado, de contaminação cruzada, da forma de se posicionar, na credibilidade da doença, né? Então, assim, houveram muitas coisas que foram feitas ou deixaram de ser feitas pelo desconhecimento normal e natural. Bom, enfim, e aí, finalmente, ele chega dentro do nosso país, a gente tem a primeira notificação clara e efetiva no final de fevereiro, pós-carnaval, que é quando as autoridades de saúde afirmam que a gente começou a disseminação do vírus no nosso país, com mais clareza de detalhes,
E aí aparece o primeiro caso no hospital israelita de um homem que tinha voltado da Itália, onde estava já uma disseminação a largos passos da gente, tudo nosso ainda era muito incipiente, a gente achava também que não chegaria aqui. A gente tem declarações de pessoas importantes achando que nós já tínhamos passado por algumas pandemias e a gente estaria pronto para essa também. Lamentavelmente, a gente ainda não tinha esse conhecimento e aí as coisas continuam acontecendo em larga escala. E aí a gente recebe, né, uma quantidade de informação, principalmente aqui no Rio de Janeiro, da disseminação dos locais onde tem o maior alto risco, o que está acontecendo, as pessoas estão ou não estão se contaminando, as pessoas estão ou não estão com Covid, o meu sintoma é ou não é, e aí a gente começa a ter um problema também psicossomático nas pessoas, né? O medo, ele começa a tomar conta das pessoas, a falta de gerência desse processo, ou seja, nem tudo está nas nossas mãos, esse problema começa a exacerbar, as pessoas começam, às vezes, a ter sintomas que não têm, ou aquelas que têm sintomas não percebem esses sintomas, e aí a gente começa uma grande contaminação. Bom, e a gente está falando do que vem acontecendo. Você vai observando os outros estados, e aí você vai vendo essa crescente enorme nos outros estados, e a gente começando a ficar com problema de leitos, né? O nosso problema sempre foi e sempre será, se Deus quiser um dia melhorar, vai melhorar, mas a gente tem um problema de leitos. Por que a gente está falando disso tudo, né? Por que a gente está falando disso para entrar na gestão de risco? Porque quando você começa a observar e perceber o que acontece ao seu entorno, quando você tem uma visão sistêmica do todo, você começa a entender que você pode precisar de algumas coisas para gerenciar o seu problema, para gerenciar o seu risco, para gerenciar os seus eventos, e você pode não ter essas soluções em tempo hábil. Gerenciamento de leito é uma situação que foi grave e a gente não conseguiu fazer a gestão completa, não só do gerenciamento de leito, mas também da transição dos pacientes, né? Muitos pacientes tinham que sair de um município e internar em outro, alguns pacientes tinham que sair de um estado e às vezes ir para outro, porque a gente não tinha leito, equipamento, insumos o suficiente em determinadas regiões para que a gente pudesse tratar os pacientes. Não só nós, como o mundo. Não faltou só para nós, faltou para o mundo. E aí, mais uma vez, a gente consegue discutir aqui sobre a gestão de risco, né? O mundo não estava preparado para gerenciar o caos instalado de uma única vez, né? Onde estão os nossos planos de contingência para gerenciar o risco relacionado a leito, relacionado à medicação, relacionado a insumos? Enquanto isso, a Covid acontecendo, as outras doenças, elas continuam acontecendo. Eu continuo tendo paciente com IAM, eu continuo tendo paciente com AVC, que precisam de tratamento, que precisam de leito, que precisam de insumos, que precisam de capital humano na beira do leito para prestar o cuidado. Então, nós temos aí uma gama de gestão de coisas e processos e necessidades que se faz necessário mundialmente. Eu posso ter todas as necessidades da gestão de risco, entretanto, eu não tenho como fazer essa gestão se eu não tenho atividades, processos, necessidades que supram a minha resolutividade desses problemas. E aí a gente começa a ter ainda o gráfico de controle mostrando os números subindo, os números alarmantes, e o pensamento de como vamos fazer isso. Qual o impacto que isso está trazendo para a nossa gestão? De que forma eu vou conseguir conduzir os processos da minha unidade? Como eu vou conseguir dar atenção aos meus pacientes? Como eu vou conseguir suprir a necessidade dos colaboradores dentro dessa situação caótica? Alguém, ou como, ou quem, vai ter que apoiar, vai ter que dar uma ajuda, vai ter que trazer informação, vai ter que trazer solução. Quem gerencia risco traz solução. Quem gerencia risco não é aquele que grita o problema. Ai, meu Deus, estamos com problema. Olha, eu identifiquei isso. Olha, aconteceu isso. Não, não é essa pessoa que gerencia o risco. Quem gerencia o risco é quem traz a solução. Quem consegue se antecipar ao problema e quem consegue trazer a solução. Então, para ficar a dica em relação à gestão de risco, todas as vezes em que a gente fala sobre gestão de risco,
eu estou falando em me antecipar a um problema. Tudo bem que alguns problemas a gente talvez não consiga identificar, não tem essa antecipação e a gente vai ter que ser reativo para resolvê-los, mas a gestão de risco, em sua essência, é perceber com antecedência aquilo que pode acontecer, em sua probabilidade de acontecer, em seu impacto da forma que pode acontecer, identificando aqueles riscos que eles podem trazer, não só para a comunidade clínica, mas também os riscos que podem ser impactados desde a imagem institucional, aos colaboradores que estão trabalhando, ao capital que a gente tem de investimento, a todas as necessidades que a gente precisa. Identificando ainda o que veio acontecendo no nosso estado, a gente tem, dentro do nosso panorama do município, né, do estado do Rio de Janeiro, a quantidade de leitos disponíveis, o que é SUS, o que era não SUS, e aqueles que são existentes, porém, não estavam totalmente ativos, né? Nesse momento de caos instalado, e aí a gente pode utilizar essa palavra de caos instalado, a gente tira a primeira lição sobre gerenciamento de risco, sobre cuidado, sobre segurança do paciente e, principalmente, sobre compaixão. É um momento em que, dentro dos hospitais privados, a gente tinha pacientes do serviço público, dentro do serviço público, tinha pacientes que tinham condições e tinham plano de saúde, mas não podiam ser transferidos daquela unidade. A gente tinha unidades hospitalares que não estavam tão preparadas com o perfil de doente, né? Tentando abrir seus leitos e capacitar uma equipe para que pudesse absorver a demanda. Então, a gente teve aí uma lição de ajuda mútua e uma lição de necessidades atendidas para conseguir dar conta não só de um problema, mas sim de gerenciar a repercussão que isso podia acontecer. E aí, depois dessa conversa introdutória, né, como é que a gente gerencia os riscos na saúde, né? A gente tem todas as plataformas, em todas as unidades, em todos os livros, em todos os guidelines, aquilo que a gente diz que identifica, que observa os riscos de forma previsível, de forma tecnológica, da forma o impacto financeiro que pode causar, o que a gente tem que fazer antes que eles aconteçam, quais são os recursos que a gente vai utilizar de uma maneira global. Então, a gente pega qualquer informação sobre gerenciar risco da saúde. Muito bem. O conceito a gente tem, mas como faz na ponta, né? Como é que a gente gerencia o risco na ponta, né? A gente tem alguns riscos que a gente sabe que são aqueles riscos não clínicos, né? Que aí a gente está perpassando por estrutura física, por equipamento, pelo sistema de ventilação, de ar-condicionado, sistema de água, os riscos elétricos, risco químico, gases medicinais, higiene, insumo, segurança ocupacional, gerenciamento de resíduos. A gente tem uma quantidade enorme de riscos a gerenciar e uma necessidade enorme de riscos a gerenciar. Quando a gente está falando em época de Covid, a gente precisa entender o que esses riscos podem trazer de negativo e de impacto durante a condução do tratamento, a gestão dos meus processos, a execução das minhas atividades, porque senão eu vou ser impactada por eles. E aí eu terei mais de 1, 2, 3, 5 riscos a resolver. E aí, como é que a gente gerencia ainda esses riscos quando eles são clínicos, né? Não é só a doença COVID. A gente não está falando aqui do vírus, a gente está falando do período COVID, né? Os riscos clínicos, eles são associados diretamente aos pacientes e aos profissionais, ou seja, a capital humano de uma forma geral, né? E aí começa o nosso problema. Porque quando a gente identifica que os riscos, né, são direto ou indiretamente ligados ao capital humano, e aí a gente está falando dos riscos que são clínicos, a assistência que é prestada, a forma com que é prestada, os protocolos que são executados, as necessidades de tratamento perfilizada por paciente, a gente identifica nesse meio do caminho que falta de capital humano para cuidar, falta de qualificação, falta de treinamento apropriado, mudança de comportamento dos colaboradores, falta de padronização, enfim, tudo aquilo que a gente tem
teoricamente organizado, implantado e arrumado dentro das nossas instituições, porque as nossas instituições, a grande maioria delas é certificada. Então, todos esses processos, teoricamente, eles são implantados, são monitorados, são gerenciados. Entretanto, na época do Covid, o que nós tivemos? Todas essas pontuações que eu coloquei aí. Falta de capital humano por afastamento de colaborador, falta de qualificação, nenhuma unidade, e nenhuma reunião, e nenhum webinar, e nenhuma palestra que eu estive com N outras instituições tinham os profissionais 100% qualificados para exercer a função. Nós estávamos, de fato, vivendo uma política de guerra, né? Uma política de guerra que a gente não teve tempo de treinar a equipe, a gente não teve tempo de trabalhar com a equipe para que ela pudesse estar qualificada para o perfil de doentes que a gente estava recebendo. Ou não só para o perfil de doente, mas para o modus operandi de dentro da instituição que ele modificou. Algumas instituições, a porta de entrada não era mais a porta de entrada. Algumas instituições, onde eu tinha a emergência, ela deixou de ser emergência, virou o covidário, virou o gripário, o fluxo foi invertido, aonde eu tinha uma sala pequena, passei a ter uma sala grande, a sala que era da ortopedia virou uma sala assistencial, enfim, eu tive aí uma quantidade de modificação de processo interno que antes estava organizado e tive que começar a adaptar não só a alta gestão, a média gestão, mas como a própria equipe de operação. Então, o tempo de qualificação, treinamento, não era possível ser executado de forma hábil ou de forma cronológica para que a gente garantisse a segurança na ponta. Estamos falando sobre a segunda informação de gerenciamento de risco. Estamos colocando para trabalhar um time com um propósito gigante, que é o cuidado do próximo, né? O cuidado do paciente, um time que está disposto a dar a vida, o seu tempo e o trabalho em prol do outro, mas um time que talvez não estivesse preparado e qualificado para esse perfil de doente. É isso? E aí, toda aquela padronização que a gente tinha, a gente perde. Nesse momento, se a gente tira o cenário do Covid, pensando em gestão de risco, nesse momento específico, a gente tem a ocorrência de uma quantidade enorme de eventos adversos, né? A gente tem um problema gigante com uma repercussão física e psicológica, não só dos pacientes, mas também dos colaboradores. Bom, e aí, trazendo para uma experiência real, isso aqui não é um achismo, estou dividindo com vocês, de fato, o que foi feito nas minhas unidades. Qual foi a estratégia que foi aplicada nas nossas unidades? Né? Primeiro, a gente partiu dia 10, 12, 15, fomos reduzindo para 6 etapas que a gente achava que podia gerenciar essa quantidade de unidade com os perfis tão diferentes entre elas. Tá? Então, como é que a gente discutiu? Cada unidade identificava os seus riscos clínicos e não clínicos. Então, o que tinha na A poderia não ter na B. O que tinha na C poderia não ter na D. Nesse momento, a gestão de risco ela não conseguia, e nem os processos de qualidade e segurança, eles não conseguiam ser padronizados. Eu não conseguia manter uma padronização de implementação de qualidade e segurança nas unidades, porque cada unidade tinha um risco diferente. Então, a gente já tem um problema aí. Então, o que acontece? Tudo que todo mundo sabia em algum momento, tudo que todo mundo fazia em algum momento, deixa de fazer, porque as necessidades daquela instituição mudam e as necessidades do paciente também mudam. Outra situação que a gente fez foi avaliar esses impactos, tanto quantitativamente quanto qualitativamente para os serviços que eram prestados. Então, assim, por exemplo, né? A gente não conseguia a entrega das pulseiras de identificação. O fornecedor, que era da unidade X, não conseguia mais entregar as pulseiras de identificação para a utilização daquele... Não tinha nem a demanda era tão grande que não tinha nem a quantidade de insumo suficiente. Então, quando a gente começou a identificar quais eram os riscos e o que estava acontecendo em cada uma das unidades, a gente começou a ter que trabalhar individualmente cada unidade.
A gente também definiu qual seria o método de acompanhamento e monitoramento desses riscos. Toda a parte de comunicação, a estruturação da comunicação, ela foi modificada também. Antes dos eventos, eles aconteciam, a gente tem um fluxo de notificação, recebe a notificação, faz uma pré-análise, junta a equipe, discute com a equipe, traça as melhorias. Isso não dá para acontecer nesse período. Isso não funciona nesse período. E os eventos, eles são inerentes aos processos, eles continuam acontecendo, e a gente não pode fechar os olhos, muito pelo contrário. Tem que abrir o olho para poder enxergar o quanto mais aquilo que eu não pensei ou não monitorei está acontecendo. Então, o fluxo de comunicação foi modificado para ter uma agilidade maior. Então, todos os eventos que eram identificados, todos os eventos que eram vistos, ou alguém que percebia uma circunstância maior de risco e a probabilidade de acontecer alguma coisa, já sinalizava e a gente já tratava imediatamente. Mas como tratava imediatamente? Resolvia na política de guerra, né? Tira daqui, coloca ali, vira da esquerda, vira para a direita, abaixa, levanta, coloca em cima do armário, tira em cima do armário, monitora se vai cair, se não vai cair, enfim. Era a forma que a gente tinha de executar o mínimo de segurança dentro dessas unidades. O quinto foi o monitoramento diário e a reavaliação contínua, né? O que numa semana poderia ter sido para uma unidade X, um evento, um risco ou uma probabilidade de acontecer, a uma semana seguinte ele mudava completamente desse perfil. Então, não dava para a gente criar uma gestão de risco única, uma estrutura engessada, entendendo o problema, porque aquilo modificava em seu período com uma velocidade muito grande, né? As resoluções imediatas desse problema e essas necessidades que eram encontradas. E aí, sendo bastante clara, verdadeira e disruptiva com vocês, a gente sabe que o processo de aprendizado, de estruturação de um processo, né? A gente descreve, a gente treina, a gente monitora, implementa, vai fazendo a gestão dia a dia para ver se aquilo se adapta. Nesse período, isso não existe. Política de guerra é diferente de um processo evolutivo, né? E ainda assim, você tem que ter, a equipe, todas as pessoas envolvidas no cuidado, que qualquer atitude que você tenha pode ter uma repercussão, um impacto e um evento enorme, tanto dentro da instituição, para o próprio colaborador e para o doente que está ali entregue nas nossas mãos. E aí, o que a gente fez, né, nesse momento de priorização? Né? Como é que a gente prioriza a gestão de risco? Dá para eu fazer tudo durante esse período de pandemia? Dá para eu fazer tudo que eu faço normalmente no meu fluxo de gestão de risco? Não, não dá, né? O processo foi identificado em cada uma das unidades como alto risco, desde a cadeia medicamentosa, o gerenciamento de resíduo, a higienização do ambiente, os insumos que eram utilizados, a segurança ocupacional e a gestão de equipamento. Esse foi o mote identificado nas unidades como temos um risco alto de problemas, de eventos relacionados a esses processos. E como é que a gente resolve, né? Então, o fluxo da segurança da cadeia medicamentosa, a gente identificou dentro do processo cadeia medicamentosa quais eram os maiores gaps. O ajuste na dispensação de medicamento, o armazenamento dentro das unidades, o registro e o aprazamento eram um risco enorme no processo. O preparo e a administração não entraram dentro dessa percepção de cadeia medicamentosa. Então, trazendo aqui para vocês esse conceito de gerenciamento de risco, percebe que a gente não pode pegar o todo que a gente tem desenhado, mapeado, estruturado e colocar dentro do mesmo pacote? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso ser assertivo nos pontos onde eu sei que eu tenho a maior probabilidade de erro, de evento e maior impacto. Por que a dispensação era um problema? Porque a gente não podia ficar transitando com os mensageiros de acordo com o mapa, de acordo com a prescrição.
como funciona em algumas unidades, né? O médico prescreve, vai para a farmácia prepara, dispensa de acordo com o mapa, o mensageiro leva para a unidade, e aí você vai fazendo a cada horário necessário. No período de Covid, esse fluxo ele é quebrado. Por quê? Porque eu vou dispensar para 24 horas. Eu não posso ter o mensageiro entrando e saindo, ou a pessoa da farmácia, ou o auxiliar de clínicas, ou o próprio enfermeiro, técnico. Eu não podia ter profissionais transitando entre os processos de uma unidade, né, de Covid e nas unidades não Covid. Então, a dispensação dos medicamentos, e aí inclui psicotrópicos, inclui os medicamentos de alto risco, eram dispensados para 24 horas dentro da unidade. Quebramos uma barreira, agora temos um outro problema. E como é que a gente resolvia esse problema, né? Como é que a gente mantém o mínimo de segurança e faz a gestão de risco dessa cadeia medicamentosa, que agora está disponível 24 horas dentro da unidade de saúde? Como eu vou fazer esse armazenamento e como eu vou garantir essa segurança? Quais eram as ações simples e pequenas que a própria unidade fazia, né? Identificação pequena daquela gaveta, uma chave, um lacre, um registro, a contagem diária, uma pessoa específica para ficar contando diariamente as medicações que estavam lá, para garantir o mínimo de erro dentro daquela unidade. Quando a gente fala do armazenamento, a gente puxa essa mesma informação, como é que armazena uma quantidade e um volume, e aí não só de medicamento, mas também de material, dentro de uma unidade que tem os escaninhos mínimos, né? A gente tem os escaninhos nas unidades, a gente tem os bins dentro das unidades, para colocar uma quantidade X de medicamento. Colocar uma quantidade 3X de medicamento tem um impacto, tem uma repercussão, tem um monitoramento diferente, né? E aí a gente tem o quê? Como é que a gente armazena aquilo dentro das nossas unidades, que muitas unidades não têm nem espaço na bancada para o preparo. Isso é real. Então, se a gente traz gerenciamento de risco para o mundo real, como faz? Ah, mas eu preciso de sistema, eu preciso de pistolagem? Não, eu preciso de saquinho para separar o quantitativo identificado e conseguir armazenar da melhor maneira possível dentro das boas práticas para que eu possa trabalhar de uma forma um pouco mais segura. Então, eu não preciso de dinheiro, de sistema ou de investimento. Lembra que eu falei logo no início, o gestor de risco traz solução. Ligar que tem problema, vai encher de medicamento, vai ficar lotado. Vai ficar lotado. Vai ficar lotado, e a pergunta que eu faço para vocês são: como se garante segurança dentro de um processo ou de um momento desse? Diga-me como fazer. E a nossa obrigação aqui, nós nesse fórum aqui, é de disseminar esse conceito, de fazer a diferença dentro das nossas unidades e dizer sim, como é que a gente vai fazer para resolver o problema. Seja ele da melhor forma possível. É o meu momento ideal? Não, não é o meu momento ideal. De novo, estávamos numa política de guerra. Então, vamos trabalhar da forma que a gente consegue para garantir. O registro e o aprazamento também era um impacto. Por quê? Porque no movimento de quantidade de colaborador na beira do leito, né, as pessoas se afastando por sinais e sintomas de Covid, 15 dias afastado, quando ia voltar, ainda tinha que fazer uma testagem para verificar se estava liberado. Tinha contaminação cruzada, né, com os familiares, então alguém testou positivo na família, você está em contato direto, você separa. Então, a gente tinha um fluxo, uma diminuição muito grande de capital humano impactando. E aí eu tinha um volume de tem que fazer, e o registro ficava para depois. Na hora que o registro fica para depois, o que acontece? Eu faço 2 vezes. Eu não sei se meu colega do leito 5 fez, eu não sei se meu colega do leito 9 fez, do leito 1 fez, eu vou lá e faço de novo. Então, a probabilidade desses eventos acontecerem era enorme. O que a gente fez para melhorar o registro e o aprazamento, facilitando esse processo, né? O profissional, ele tinha que, no momento em que ele pegava a prescrição para preparar a medicação, ele já tinha que registrar imediatamente.
já tinha que ter um Ctrl+C, Ctrl+V de registro imediato na hora de fazer o preparo da medicação. Não podia deixar isso passar. Muito bem. O fluxo de gerenciamento de resíduo, outro impacto gigante que a gente tinha dentro das nossas unidades, né? Como é que a gente tinha esse recolhimento do gerenciamento de resíduo? Como é que era feito o recolhimento do gerenciamento de resíduo? Nunca se trabalhou tanto a conscientização da seleção dos materiais para descarte e a segregação e identificação do lixo. Nunca. Nunca. Nós temos dentro das nossas unidades a identificação do lixo químico, do resíduo infectante, a gente tem os descarpaques, a gente tem tudo isso. Não é incomum, até por conta do comportamento humano, você abria o resíduo infectante e ter uma casca de banana, né? Você abria lá o descarpaque, olhar o descarpaque e ter um papelzinho de bombom, enfim, o dia a dia de comportamental de qualquer unidade real. Só que nesse período, como existia uma dificuldade de movimentação na retirada do descarte dos resíduos, assim como na necessidade das paramentações, foi o período de maior aprendizado dentro da instituição de segregação e descarte do lixo. Porque as pessoas tinham uma consciência enorme de que se elas colaborassem para o erro, para a falha deste processo, elas próprias seriam impactadas no ambiente de trabalho delas. E aí o comportamento e o start dos colaboradores muda nesse momento de pandemia. O fluxo de higienização, a mesma coisa. Acabou nesse momento, né? Como é que a gente gerencia isso? O mesmo impacto. Capital humano, as pessoas da higienização também se contaminavam, elas também saíam de licença, e aí não tinha mais quem era a pessoa que fazia o quê. Não era incomum a gente ver o time da assistência, fisioterapia, enfermagem, fono, higienizando equipamento dentro das áreas dos cortes de Covid. Não era nada incomum a gente ver isso, né? Normalmente, isso não acontece. Dentro deste período, todo mundo fazia tudo de todo mundo. Porque, de novo, o impacto daquele processo era para todo mundo. Nesse momento em que você muda esse seu conceito e essa percepção de ajuda mútua e de fazer, você está gerenciando o risco. O risco de contaminação, o risco de contaminação cruzada, o risco de você próprio se infectar. Então, todo mundo estava ali trabalhando, obviamente, com apoio do controle de infecção, fazendo com que os processos fossem executados da melhor forma possível. E aí, nunca foi tão grande, e aí todos vocês acho que vão entender, o indicador de higienização das mãos. Nunca, né? Porque em lugar nenhum do mundo, o último guideline que sai em higienização das mãos, o percentual de conformidade, o nível máximo que chega, e não estou nem falando de Brasil não, tá? É de 40%. Quem mostra que a higienização das mãos na unidade está em 90%, por favor, eu queria que me mandasse um WhatsApp, me convidasse, que eu quero ver o que vocês fazem, tá? Mas, quando você vê uma situação dessa, e óbvio que todo mundo tinha um medo enorme de se contaminar por conta das mãos, que é um medo real e que deveria perpetuar para tudo, o consumo de álcool gel era absurdo, né? De sabão absurdo ainda, e todo mundo com aquela compulsão de lavar as mãos. Então, de fato, nesse período de Covid, se você me trouxer 95% de conformidade na higienização das mãos, eu vou até acreditar, porque de fato aconteceu. Mas a realidade do mundo não é essa, lamentavelmente. Outra coisa que a gente identificou nesse fluxo de higienização, que é muito interessante, era que os médicos, ainda que paramentados, ainda que trabalhando dentro do corpo de Covid, eles usavam o estetoscópio próprio deles. E aí a gente conseguiu criar uma ação de conscientização para esses médicos de que não poderiam mais usar os estetoscópios dele, nem as canetas
eles poderiam utilizar. Tudo ficaria dentro daquela unidade. Então, somente os materiais dentro da unidade seriam utilizados. Ninguém ficava com entra e sai. Todos os telefones celulares eram embalados na entrada desses cortes de Covid. Então, esse fluxo de higienização das mãos, para esse momento tão crítico, ele foi super aceito, bem estabelecido e surgiu muito resultado. Quando a gente fala aqui dos insumos, né, das necessidades de solicitação, do fluxo de solicitação de insumos, tudo mudou, né? Os meus fornecedores, eles não me entregam nesse período, não estavam me entregando com a mesma frequência de antes, até porque eles também não recebiam insumos. Estava faltando no mundo, não era no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Não tinha no mundo, né? Então, existiam aí um mapeamento de necessidades e a farmácia com planejamento, equipe de suprimentos, com planejamento de compras, de acordo com o monitoramento daqueles atendimentos que eram realizados, conseguiam gerenciar o risco da falta de insumo, programando, planejando e mudando o fluxo de solicitação. De uma forma bem objetiva, eles gerenciaram o risco dentro dessas unidades. Aí eu perguntar, nas suas unidades, Roberta, não faltou insumo? Faltou. Com tudo isso, faltou? Claro que faltou. A minha unidade não foi diferente de nenhuma unidade. Claro que faltou, né? Mas conseguíamos fazer de uma forma diferente com esse planejamento. Tínhamos também uma sorte de trabalharmos em rede e conseguir trocar a quantidade de insumos pela perfilização dos pacientes em cada unidade. No início eu falei para vocês que a gente mapeou, né? Cada unidade tinha uma necessidade, um risco diferente, uma identificação diferente de problema, então nem tudo que tinha de problema em uma tinha na outra, e a gente conseguia transitar muito bem com as necessidades de insumo. Mais um aprendizado de compaixão, propósito e ajuda mútua que eu tive dentro das minhas unidades eram com as unidades parceiras, entre aspas, né? Meus players de mercado, né? Os meus concorrentes. Houve uma troca de insumo entre nós todos. Eu tinha alguma coisa que a unidade X, que não era minha, precisava, e aí a gente mandava aquele empréstimo para lá. E assim como eu precisava de alguma coisa e lá tinha, e era mandado para cá. Então, outro aprendizado trazido da gestão de risco dentro desse contexto Covid foi a compaixão e a ajuda mútua desse propósito, né? Esse apoio entre as unidades. A segurança ocupacional é um problema. Quando a gente fala de segurança ocupacional, a gente está falando especificamente da utilização de API, né? O que mais a gente visualiza? A necessidade de utilização de API. Não só pela necessidade dos insumos, de autoproteção, de paramentação, mas eu também observei dentro das nossas unidades um comportamento não muito interessante dos colaboradores pós-Covid. Os colaboradores pós-Covid, no primeiro momento, acreditavam que uma vez que eles tinham a doença, eles estavam imunes. Todo mundo estava feliz com seu IgG. O comentário era, meu IgG já deu tanto. Todo mundo feliz com seu IgG. Só que eles tinham um comportamento que não era condizente para o momento em que a gente estava passando. Eles tinham uma despreocupação maior do que os outros colaboradores que ainda não haviam pego o Covid. E aí eles tinham sempre um nicho de colaborador, uma quantidade de colaborador que paramentava e deixava o capote aberto, que a máscara estava com o nariz de fora. Isso já existia no auge do Covid dentro das unidades. Então, essa gestão de risco, ainda de contaminação cruzada, foi necessário ser executado um trabalho de conscientização enorme dentro das unidades, porque cada um tem a sua crença, né? Então, as áreas todas de trabalho eram demarcadas, eram delimitadas os espaços, existia um rodízio de profissional para trabalhar naquelas áreas, principalmente as áreas operacionais, aquelas que não podem só trabalhar de home office. Equipe da farmácia, equipe de nutrição, equipe de higiene, elas não têm condição nenhuma de trabalhar de home office.
A equipe administrativa até conseguia, mas essas equipes de back-office não conseguem trabalhar. Mas foi criado um rodízio e uma demarcação e uma delimitação e a obrigatoriedade do uso do EPI, obviamente. Assim como as áreas de convivência e de descanso, elas precisaram ser recolhidas e fechadas por conta dessa movimentação cruzada também. E aí a gente tem um problema, que é o problema de saúde mental, né? O excesso de trabalho, a carga de trabalho, a quantidade de pacientes que morria nas nossas mãos, né? A idade dos pacientes que impactavam muito essa percepção do cuidado, do que eu estou fazendo aqui. Então, a segurança ocupacional, ela teve um papel fundamental na gestão desses riscos, né? A gestão de equipamentos, a mesma coisa, né? Vamos nos inventar para poder dar conta. A gente tem um fluxo na gestão de equipamentos, daquela manutenção preventiva, tem a manutenção corretiva, retira o equipamento, leva para a engenharia clínica, conserta o equipamento, coloca um backup, às vezes não tem o backup, volta o equipamento, não dava para ser mais esse fluxo. Não dava. Durante o movimento, durante o trabalho, durante o atendimento, durante as necessidades, as manutenções preventivas, mesmo que ainda que não tivesse em época mas por conta do uso de suas necessidades, precisavam ser feitas quase que diariamente, principalmente os ventiladores mecânicos, principalmente a régua de gases, principalmente as balas de oxigênio, tudo aquilo que a gente sabia que podia causar um impacto enorme para os pacientes, né? O rodízio também entre as unidades, que eu preciso de tantos ventiladores, manda tanto para lá, volta com oxigênio, vai fluxômetro, enfim, vai BIPAP, volta a ventilação não invasiva, uma quantidade de materiais que iam circulando, que também, de uma forma muito importante, é necessário esse gerenciamento de risco. Isso foi trazendo um aprendizado para a equipe de fluidez nos seus processos. As equipes de engenharia clínica entenderam que podem ser mais ágeis, objetivas e resolutivas se eles trocarem o fluxo deles para um período mais curto de manutenção e que o impacto na beira do leito ia ser muito menor. E aí, o que foi interessante dentro das unidades que a gente aprendeu é que a comunicação entre todas as instâncias para que a gente conseguisse ter algum resultado dentro desses processos que eram trabalhados e identificados era de fundamental importância. E aí a pirâmide ela foi invertida nesse momento, né? Quem demandava, quem dizia o quê, quem dizia o que precisava e quem dizia como era a operação. Então, quem fazia, quem estava na beira do leito, eram as pessoas que sabiam o que precisava, quanto precisava, de que forma precisava, como precisava ser entregue. Então, quem demandava era a operação. A média gestão pegava a informação da operação e definia como ia ser feito, como ia ser colocado, como ia ser implantado, como ia ser modificado, como é que ia ser gerenciado esse processo e levava para a alta gestão, dá o seu jeito, resolva. Ou pega, ou tira, ou compra, ou paga, ou volta, ou muda. Era deste jeito que a gente começou a trabalhar dentro dos processos para conseguir algum tipo de resultado. E aí a gente criou uma grande definição para gerenciar o risco, chamado promotor de segurança assistencial. Então, a gente criou um projeto dentro das unidades hospitalares e ambulatoriais, chamado promotor de segurança assistencial COVID-19. A gente pegou um modelo de Johns Hopkins, né, que ele já tinha um modelo implementado lá para o processo de qualidade e segurança, que é definir esses promotores, essas pessoas, esses agentes de segurança dentro das unidades. Normalmente, eles já fazem um movimento de qualidade e segurança para garantir que os processos que estão implantados sejam executados. Eles criam uma forma, o Johns Hopkins cria de uma forma perene, né, aquele movimento que a gente costuma fazer em véspera de visita de certificação. Deixa eu ver se está tudo acontecendo, porque o dia a dia vai rolando, aí quando a gente chega 1 mês, 2, 3 meses antes, a gente vai acompanhar
a certificação e vai mais para próximo, para a ponta. Então, a gente pegou esse modelo e criamos um modelo para dentro das nossas unidades. Então, o objetivo desses promotores de segurança eram apoiar as unidades assistenciais e a parte administrativa também, né, com foco no monitoramento tanto educacional, da qualidade e segurança institucional, para os pacientes e para os colaboradores. Tá? Não era incomum acontecer, e aconteceu em algumas das minhas unidades, às vezes no fluxo de alocação de paciente, alocar um paciente COVID na unidade não COVID, e 2 dias depois eu ter 23 pacientes infectados. Não era incomum acontecer, né? Uma quebra de barreira, uma falha de fluxo. Isso super aconteceu e foi super comum. A atividade prioritária desses promotores de segurança era andar especificamente por 1 hora, 1 hora e meia dentro da unidade toda, observando pontos específicos dos problemas que a gente já tinha previamente mapeado. Então, as equipes, elas entravam, né, as pessoas, elas entravam, tinha um rodízio, a equipe era podia ser qualquer um, de qualquer área, ela entrava dentro daquela unidade, desde que ela conhecesse o trabalho, a movimentação e alguns processos ali dentro, e ela ali verificava se o distanciamento estava ok, se os EPIs estavam sendo utilizados, se alguém estava com alguém com Covid na família, se alguém tinha tido algum sintoma, se alguém estava tendo algum outro tipo de problema por conta do isolamento, por conta das necessidades de não poder ir e vir, enfim, tinha um monitoramento dentro desse processo e considerava o cenário de afastamento desses colaboradores e a criticidade dos processos diariamente. Então, a gente sabia exatamente qual era o impacto, porque o farmacêutico da manhã e o farmacêutico da noite estava com Covid afastado, só estava trabalhando com 2 auxiliares de clínica, quem ia dar suporte para ele para o controle de medicação, enfim, a gente se antecedia a todos os problemas com os promotores de segurança. E aí criamos um score de impacto de segurança assistencial, que era desde o grave, moderado, leve e nenhum, para identificar esses maiores problemas, os problemas que eram sistêmicos, e começar a trabalhar de uma forma pontual. Então, a gente tinha ali um mapeamento do quantitativo ideal, um conhecimento de todas as necessidades que eram executadas pelos profissionais dentro daquele local, qual eram os níveis de criticidade assistencial e acompanhava, né, tinha um conhecimento e um acompanhamento desses fluxos de segurança. Aí, desse projeto, né, desse movimento de andar dentro das unidades, foi criado o Safety Round, que era o único momento do dia em que tinha um ou alguns profissionais, dependendo do tamanho da unidade, que fazia essa circulação de segurança dentro da unidade. E ela tinha que garantir, então, que os processos e aqueles fluxos que tinham sido modificados por conta do momento que a gente estava vivendo, eles estavam sendo executados de forma segura, ainda que não padronizados, mas que descritos, que implementados, eles estavam sendo executados de forma segura, conforme as diretrizes institucionais, então não podia, mesmo que eu estivesse fazendo um fluxo contingencial, eu não podia ter quebra de barreira ali, para garantir a segurança. Observavam se eles estavam utilizando, né, o uso de EPIs, a paramentação e a desparamentação de forma correta, estavam validando esses fluxos, né, dos pacientes COVID e não COVID, da política de alocação, da segregação do gripário, da parte do paciente COVID, das outros pacientes que chegavam nas unidades sem nenhum sintoma, com outros sintomas clínicos precisando também de tratamento, validava esse momento de recebimento, devolução, armazenamento, quarentena e higienização de material e medicamento, então que já tinha também sido identificado, e validava os fluxos de realização de exame. Então, quando tinha que fazer raio-x, quando tinha que fazer exame laboratorial, a forma que esses profissionais terceiros entravam dentro das unidades, o que utilizavam, o que podia entrar, e assim esse safety round ia caminhando durante esse período de 1 hora, 1 hora e meia, né? Todos os colaboradores eram orientados quanto à necessidade das trocas dos EPIs a cada 3, 4 horas, então eles tinham que trocar as máscaras, tinham que sair para beber água, tinham que se desparamentar, eles tinham que fazer higienização do óculos, enfim, todas as necessidades eram divididas com esse time. A observação, né, dessas atividades
que eram executadas na prestação do cuidado desses profissionais. A gente teve muita unidade que a gente tinha container do lado de fora para fazer coleta de suave, a gente teve container do lado de fora para conseguir ter o número de cadeiras necessária para pacientes na espera de atendimento. A gente teve unidades que tinham que ter container, esses containers tinham cadeiras de repouso para fazer hidratação e medicação. Então, a gente teve uma quantidade enorme de planos e de criação, de gestão de risco dos processos para que a gente conseguisse trabalhar de uma forma segura e positiva. E ainda, por último, eles validavam os cortes de Covid em seu fluxo de entrada, de saída do corpo, das necessidades de higienização, de colocar os ambientes em isolamento pelo período de descanso necessário conforme a orientação da CCIH. E aí, para trazer só uma explicação rápida do impacto que esse projeto trouxe para dentro de algumas unidades, eu trouxe só um gráfico para vocês entenderem o quanto eu tinha de afastamento das unidades num período desde o D1 do primeiro dia do projeto até 30 dias. A gente tinha uma curva, tudo bem que descendente, mas a gente tinha um gráfico de serrote importante de impacto de afastamento de colaboradores. Então, eu tinha aí um número, né, pensando em rede, tá? Grande, de 4.353 colaboradores doentes e afastados, enfim, de uma forma globalizada dentro das instituições. E depois de 30 dias até 90 dias desse projeto, a gente cai para 2.341 colaboradores. Então, a gente tem aí uma diferença de quase 2.000 funcionários em 30 dias, entre 30 e 90 dias de projeto, que já estavam mais ambientados e sensibilizados ao distanciamento, à paramentação e às necessidades que a gente tinha implantado. E aí, esses riscos sistêmicos que eu falei para vocês, que foram mapeados lá no início, que eram equipamentos, resíduos, higiene, a segurança da cadeia medicamentosa, o risco ocupacional e o de capital humano, entre um período de D1 e D30 do projeto, ele começa muito grave, né, o capital humano, ele passa durante um período para ao menos 10% quase, e ele termina os primeiros 30 dias com uma representação importante de afastamento. A segurança ocupacional, ela se mantém grande, que foi a maior dificuldade por conta do comportamento dos profissionais. Então, entre um período de 1 a 30 dias do projeto e de 30 a 90 dias do projeto, ele não tem um impacto significativo de comportamento. Tem uma mudança, mas não tem um impacto significativo. Embora o meu resultado ele diminua no todo, no último monitoramento que eu mostrei, não temos mais tantos pacientes afastados com Covid, mas o comportamento, pensando em paramentação, desparamentação, uso de EPI, ele ainda era um comportamento difícil para aqueles colaboradores que já tinham tido Covid. Tá? E aí, sim, a cadeia medicamentosa, o resíduo, a higienização, enfim, todos eles a gente teve uma repercussão, uma curva de descendência de números de notificações ou de eventos ocorridos dentro desse período. E aí, para a gente encerrar, todas as lições aprendidas nesse momento, planos de contingência precisam ser revisados, treinados, todos os anos. Nós não fazemos isso. Não fazemos. Eu, pelo menos, não fazia. Né? A gente tem um plano de contingência, mas isso não acontece. Né? Isso quase não acontece. Então, eu tenho um plano de contingência para falta d'água, eu tenho para falta de luz, eu tenho um plano de contingência para um monte de coisa que eu coloco de fato em prática. Mas eu não tinha um plano de contingência para mudar fluxo, quebrar algumas barreiras, modificar processos, garantindo qualidade e segurança. Principalmente segurança dentro do ambiente. Então, plano de contingência tem que sair da gaveta e tem que ser executado
tem que ter um simulado dessa contingência para a gente entender se ela funciona ou não. Outra coisa que a gente entendeu que precisa, demais, estar atualizado, validado, e as pessoas precisam conhecer, é o mapeamento de risco das unidades. Todos precisam conhecer o mapeamento de risco, isso não pode ser posse da qualidade ou da equipe de gestão de risco, isso não é para ficar dentro do sistema, isso não é para ficar na pasta da qualidade. O mapeamento de risco tem que ser da unidade, tem que ser feito com a unidade, eles precisam saber cada etapa do seu processo, qual é o risco, qual é o perigo, qual é a barreira, qual é a contingência. Só assim você faz a gestão de risco de verdade. Comunicação é fundamental. Se fazer entender, ser claro e objetivo, não trazer histeria, não levantar o problema, não ser o cavaleiro do apocalipse. Comunicação para trazer solução, para trazer aplicabilidade aos processos. Agilidade foi fundamental para que a gente conseguisse trabalhar e garantir um mínimo de sanidade para quem estava na ponta, embalando uma quantidade enorme de corpos dia a dia. Então, enquanto a gente conseguia ir produzindo essa gestão para não engargalar, não impactar, tinha uma outra equipe na ponta, ali na beira do leito, em total sofrimento, trabalhando compulsivamente em prol do cuidado do paciente. O método, né? Definir que método que você vai usar, que método a gente vai utilizar dentro das nossas unidades, né? Então, eu defini lá o projeto do promotor de segurança. Foi um método que a gente achou para conseguir trazer nesse meio do caminho todo um gerenciamento dos riscos que a gente tinha identificado, que a gente tinha observado que poderia acontecer. E a compaixão pelo próximo. Essa acho que foi um aprendizado para o mundo e foi um aprendizado para a gente também. Então, o fazer pelo próximo, em prol do próximo, foi uma das maiores lições aprendidas. Queria agradecer para vocês aqui a oportunidade, quem ficou até agora, trazer que são os desafios na vida, né, que impulsionam a gente para frente, que nos tornam melhores. Muito obrigada pelo convite e pela participação de vocês, e eu estou à disposição. Roberta, muito, muito obrigada. Não esperava que fosse diferente, né? A gente se afinou já naturalmente, até pelo fato de que nós gostamos da história viva, né? Do que acontece, que é de verdade isso. Da aplicação, né? Da teoria na prática e a prática devolvendo para a teoria, né? Na realidade, a cadeia de conhecimento se dá dessa forma. Bom, eu já coloquei no chat, né? Já provoquei as pessoas que elas pudessem fazer perguntas, né? Eu acho que agora é o momento de... já vinha provocando, né? Porque às vezes a gente vai escutando, eu pelo menos tenho vários comentários, eu quero fazer um resumo, mas eu quero que ele seja breve, até para que todos possam trazer dúvidas, perguntas, comentários, né? Porque a sua palestra foi muito viva. E eu acho que é isso que é o objetivo, na realidade, da página, né? E é o objetivo, meu objetivo pessoal, no sentido de trazer para a prática como é que a gente vai transformar o nosso ambiente de trabalho em um ambiente seguro. Eu queria fazer alguns pequenos comentários que eu notei aqui, milhares de outros, mas o que eu pesquei aqui nisso tudo e que vai ao encontro de uma coisa que nós pretendemos fazer agora em março, né? Bom, em primeiro lugar, gestão de risco, né? É reconhecer o risco. Simples assim, né? Se nós nos fecharmos, entrarmos dentro da nossa unidade e ficarmos de olhos fechados, não nos contaminarmos por esse raciocínio de olhar, às vezes até paranoicamente, para o risco, as coisas não avançam. Porque isso é a fonte da prevenção. Ou melhor, da mitigação dos erros, dos atropelos, né? Então,
ponto fundamental que você trouxe é esse. A gente tem que estar, e você fala ao longo da sua palestra, que eu gostei da pirâmide invertida, né? Porque geralmente a segurança do paciente ela olha mais o processo de gestão, mas ela não leva em conta quem está na ponta e aquilo que essas pessoas têm para nos dizer. Porque eles sabem melhor dos problemas que eles estão enfrentando do que aquele que está dentro da sua sala fazendo a gestão, porque esse gestor ele é um catalisador. Ele vai ter que se envolver com esse todo e olhar para esse todo. Uma crítica que eu faço, né, aos nossos tempos, infelizmente, apesar do nosso programa nacional ser de 2013, nós que eu digo a maioria do sistema, ainda está muito lá atrás com relação à questão de segurança do paciente, de reconhecer, saber o que é segurança, o que é risco, o que é o núcleo, como ele funciona, como ele tem que se operacionalizar. E, obviamente, isso pegou todo mundo de calça curta com o Covid. Por quê? Se você não tem um plano de ação, você não consegue fazer um plano de contingenciamento. Se você não sabe como gerir o teu risco em condições normais de temperatura e pressão, né, você não vai conseguir fazer isso no momento gritante, e isso vai ter que você vai ter que, sei lá, inventar o carro com o carro ainda não montado para fazer ele andar, né? Então, você tocou aí em pontos que me são muito caros, até por conta de pesquisas que eu fiz, que você trouxe claramente a questão da estrutura, do processo e do comportamento. Eles estão entrelaçados, né? Eu sou psicóloga de formação, todos sabem, né? Mas isso, o comportamento não é psicologizar e nem, digamos, dar colo, ficar chorando, não é nada disso, né? É você gerir pessoas. Como é essa dinâmica de pessoas? Como é que você entende o funcionamento do lugar em que você está enquanto gestor? E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, primeiro, você fala da questão sistêmica, de baixo para cima, down to top, top to down, você falou disso tudo na prática. E uma coisa que eu queria salientar, que este programa, este projeto, né, implantado pela Roberta dentro das unidades, é o projeto dela com as unidades dela. Vocês podem implantar os seus. Exato. As dificuldades não são exatamente iguais, elas são parecidas, mas têm peculiaridades. Então, a gente tem que fugir desse raciocínio da coisa pronta como um protocolo. Não existe esse protocolo, né? Eu arriscaria dizer, né, uma palavra que eu também uso, isso é uma modelagem. Cada local vai ter que entender, mapear, ver como funciona e agir. Todos os protocolos estão lá, todas as metas estão lá, né? Porque eu aqui estou advogando a questão da segurança do paciente, né? Isto é tudo situacional. Tem semelhanças, claro, né? E aí existem teorias que trabalham os eixos para que você tenha liberdade de trabalhar o dia a dia com liberdade, né? E uma outra coisa que eu queria lembrar aqui, capacitação não é sala de aula. Todo dia, né, como se diz, todo dia é dia de índio, né? Todo dia é dia de aprendizado, não existe um momento da sala de aula. Você entrou para o teu trabalho, um trabalho de risco, complexo. Todo dia é dia de aprendizado, todo dia é dia do gestor ouvir quem está embaixo ouvir a gestão. Até que a gestão possa mostrar, né? E uma outra coisa que eu queria terminar, né, que você traz com muita tranquilidade, que é esquecido, nós não temos uma cultura, infelizmente, de monitoramento, né, de acompanhar aquilo que é feito. Parece que é um bicho, não é. Tudo isso que você botou naquele gráfico lindo, você falou disso tudo ao longo do tempo. É simplesmente transformar um discurso em outro. Ele já está ali, ele já está presente, né? Os gráficos eles são feitos para fazer uma redução, né? Para uma visualização fácil. Bom, o que eu queria, né? Vou aproveitar para fazer um bizu, né? Um merchan. Como nós estamos envolvidos muito com isso, a gente vai lançar agora, né? Vai ser em março, abril,
com essa preocupação que a Roberta se encaixou perfeitamente, que é trabalhar a gestão. Né? Como é que você gere processos de segurança? Quem você é? Porque como você se estrutura, é que diz como você vai trabalhar. Né? Então, a gente está lançando agora, deve ser lançado esses dias, um curso de extensão sobre o núcleo de segurança do paciente, que fala desde a sua constituição até a execução das suas ações, com uma metodologia de mentoria, né? Em que as pessoas terão que participar e trazer a sua realidade. A realidade da Roberta é belíssima, parabéns, que inveja, tá? Queria estar junto contigo, né? Nesse sofrimento aí. Né? Mas, na realidade, não adianta, nós temos que dar a nossa cara a tapa. A gente tem que ir para campo e fazer. O aprendizado da Roberta é sensacional, e aqui já me trouxe, olha quantas coisas eu falei, mas cada unidade é uma unidade. Um sistema privado é de um jeito, o sistema público é de outro, de um município é de outro, de uma... Né? Então, o que a gente está querendo trazer é que vocês... Mas dá para fazer. Exatamente. Dá para fazer. E participem. E, por isso, fecho aqui, vou dar uma olhadinha no chat, se tem alguma pergunta, né? Porque é momento de participar, de perguntar, de comentar, falar das suas experiências. Estou abrindo aqui o chat. A pandemia mostrou a importância dos profissionais de saúde. Verdade, o nosso sistema está muito atrasado nesses manejos, deve ter sido a história lá da segurança do paciente. A maior prova disso tudo é que a equipe bem treinada e com planos de contingência e normas mostraram, né, índices considerados. Enfim, eu tenho alguns comentários e eu gostaria que vocês ficassem à vontade, né, de poder fazer comentários aqui. E a gente viu isso dentro dos serviços de saúde, né? Lavar a mão nunca foi um hábito, né? Eu vi no Hospital de Ponta de São Paulo, Roberta, com muitos anos de acreditação na CTI de adulto, que fez parte da minha pesquisa, com 60% de adesão. E vi dentro da UTI pediátrica, do CTI, que era menor, mas uma equipe que merecia foto com 80% de adesão. Isso eu vi, tá? Mas é uma coisa raríssima, são hospitais de ponta, né? É uma coisa muito diferente mesmo. Mas no CTI de adulto, num hospital de altíssima qualidade, com mais de 10 anos na época de acreditação, CTI de adulto tinha 60% de adesão. Né? Então, é complicado trazer os profissionais, enfim, fazer com que eles participem. Meninas, algum comentário? Alguma coisa? Tá aqui, peraí. Ela abordou temas da gerência de risco, principalmente do comportamento, muito importante para a reflexão. Sou do Rio, Upamaré, uso esses aprendizados aqui na residência terapêutica que trabalho, tivemos que mudar toda a rotina dos residentes, muito proveitosa essa reunião, com certeza. Estou de Fortaleza, Ceará, sempre participo das palestras, sou técnica de enfermagem, estou cursando bacharelado em informática, Edneide. Parabéns, tá, Edneide? Para a gente aqui em Fortaleza foi muito difícil o impacto do Covid. Continua sendo, querida, para todos nós. É que, geralmente, em cidade grande, não aparece na foto. É isso mesmo. Sabemos disso, né, Roberta? Opa! Essas coisas, esses sofrimentos, às vezes, fica com o gestor, né? Na época que eu trabalhava com coordenação, conhecia as mazelas das unidades e ia lá, né, acalorar aquelas pessoas que estavam perdidas, né, sem subsídio, querendo trabalhar. Novamente, a Edneide, não tínhamos a menor noção como o vírus né, agia, e foi bem difícil no começo. Pegou Covid na segunda cepa, sempre tive muito medo desde o começo, coloquei protocolos para prevenção, tanto no trabalho como em casa, que bom, né? Mas mesmo assim ainda peguei, foi bem difícil, porque nem todo mundo tem o mesmo cuidado que a gente. Olha, a gente tentou na Secretaria Estadual uma aproximação e a gente conseguiu que algumas universidades pudessem atender os profissionais, né? Porque a gente viu, principalmente no ano de 2020,
muitos profissionais, digamos, quase que enlouquecendo por conta do medo, do desconhecido. Hoje a gente não tem mais esse desconhecimento, né? Eu, particularmente, né, domingo passado fui fazer testagem, porque tive contato, estava negativo, né? Nós não tínhamos nem testagem. Lembrem-se disso. Hoje tem mutirão, todo mundo testa, quer dizer, precisou estarmos no 3º ano. Exames, né? Testes em massa. Né? Então, ainda tem muita coisa. Né? O Lindomar também está falando que aqui na cidade dele... Qual a sua cidade, Lindomar? Eu não sei se eu perdi. Se você falou antes... A Juliana Nepomuceno está elogiando também, diz que foi tudo muito importante. Tem outras duas. Olha, não importa o jeito que vocês vão falar, eu quero que vocês falem, né? Aqui na cidade não foi diferente, ele é de Lagoa Real, Bahia, né? A Patrícia, que é enfermeira gestora da maternidade em Recife, olha, que bom eu estar vendo gente de Recife, da Bahia, né? Eu estou tendo contato com o povo lá do Pará, da Bahia, de Minas Gerais, né? Que é uma área mais carente no sentido, às vezes, de conhecimento, de palestras. Se aproximem, né? Ela é de Recife, Pernambuco, muito difícil esse gerenciamento. Realizo reuniões de orientações quase que diariamente, protocolos quase todos os dias. Fase difícil. Deixa eu te falar uma coisa, Patrícia. Às vezes, né, isso ficou nas entrelinhas da Roberta, né? Nós temos que pensar muito, estarmos muito atentos e ligados e sermos ágeis para termos a estratégia correta para agir sobre os problemas que a gente tem, né? Então, eu me lembro, né, sempre tem que falar no Walter Mendes, né? Walter foi a primeira pessoa que me acendeu isso ao dizer a seguinte frase: o núcleo de segurança do paciente é uma instância estratégica. Ponto. Se ela é estratégica, né, nós temos que pensar, sermos estrategistas, usarmos uma quantidade infinita de táticas e não agir, porque senão a gente se desmotiva. Quanto mais a gente age sem um embasamento e a gente não consegue resultado, né, isso é muito negativo, porque a gente se enfraquece, se fragiliza. Então, Patrícia, pensa nisso, né? O lado estratégico do gestor. Ele é quase um detetive e quase um estrategista de guerra, com uma palavra que o Roberto usou várias vezes. Roberta, palavra final, ainda tem aqui, peraí, parabéns pela frente de trabalho, creio que essa estratégia educacional terá grande impacto e contribuição para a comunidade de saúde de todo o Brasil. Obrigada. Sou enfermeira, gestora de UBS, a Larissa. Tá? Sempre tivemos testagem, porém a procura sempre foi muito pequena. O comercial não deve ter sido bem feito. Temos atendido muito nas últimas semanas. Viva o SUS, né? Rede pública dando chute desde o início, viva o SUS. Tivemos que reinventar a forma de trabalhar há quase 2 anos diante da pandemia. Viva o SUS. Isso aí. Viva o SUS. Roberta, você fecha? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Incrível os comentários. Obrigada de verdade. Estou à disposição para falar com qualquer um de vocês em qualquer momento, bater um papo, tirar uma dúvida, trocar experiência. Estou à disposição de todos. Foi incrível esse momento aqui com vocês. Adorei. Muito obrigada pela presença de vocês. Viu? Sucesso para vocês também. Aguardamos, porque a próxima sala de aula, a aula virtual, será sobre gestão de risco. Está teimando com isso, né? E nós teremos o nosso curso de extensão. A aula virtual é como um webinar gratuito. O curso de extensão, né, que faz parte do plantel da PUC, né, a mim como coordenadora, e é uma metodologia com mentoria. Então, a gente quer discutir as unidades para trabalhar essa questão de gestão, né, esses pontos nevrálgicos da gestão
dentro do núcleo de segurança do paciente, a gestão de risco, né, e a mitigação aí dos eventos e tudo mais. Gente, um grande abraço, muito, muito, muito obrigado, Roberta, né? Vamos nos falar, já estou mandando um WhatsApp para a gente combinar e de conversar, tá? E um grande abraço a todos vocês, a gente vai ficar por aqui. Um prazer enorme e, por favor, são todos bem-vindos, divulguem, né? A gente vai, se vocês puderem, deixar aqui também o e-mail de vocês, né? Porque às vezes a gente tem outras para manter contato, que foi uma sugestão da própria Roberta. Eu vou deixar mais um minutinho aqui para que vocês ponham os contatos de vocês de e-mail, tá? E aí a gente manda material, manda, enfim, e temos a página lá que vocês podem usar à vontade. O que perguntaram aqui? Qual a rede social de vocês? Olha, é o Instagram. A gente tem usado muito mais o Instagram do que o Facebook, tá? Então, tem a Medpuc tem o Instagram e a nossa ferramenta geralmente é o Instagram, tá? A Medpuc tem uma página, né? Ela atua direto, eu também tenho, Roberta também tem, enfim, a maioria das pessoas agora tem, tá? Vou deixar mais um minutinho, tá? Para vocês irem colocando